Me veio um questionamento, na verdade tem me vindo já há um tempo, não só a mim, mas eu acho que a muita gente. É por que que as novelas, né, o audiovisual de maneira geral, mas especificamente os produtos da TV aberta brasileira estão tão ruins, né? Eu evito usar essa palavra, essa valoração tão objetiva, né? Negativa, tão objetiva, assim, ruim, né? Mas por que as pessoas não estão vendo mais? Por que, que a qualidade. Estão dizendo, né, que a qualidade caiu em relação às grandes novelas que nós já tivemos, em relação né, ao conteúdo tão, né, assim, glorioso, de tempos tão gloriosos que todo mundo assistia, todo mundo parava para suas vidas para ver, para acompanhar, né, as histórias que eram contadas, né, grandes novelas, né, O Bem Amado, Beto Rockefeller, Amor à Vida era legal, era Páginas da Vida, Laços de Família, né, grandes novelas. Eu pelo menos gostava, me lembro de gostar, de acompanhar. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas dizem que é porque hoje em dia a gente tem muitos grupos sociais que não faziam parte da que foram incluídos, né, que não faziam parte do dispositivo, né, do que era exposto nos meios de comunicação antigamente, e hoje em dia eles são, porque se afirmaram, porque se impuseram, alguns desses grupos, e muitos acham que esses grupos ainda não têm o treinamento necessário, né? Atores que não têm ainda as vivências necessárias para segurar uma audiência, né? Ou equipe, roteiristas que ainda não entenderam bem o país do qual falam, do qual tentam retratar, não é mesmo? É, eu ouço esse tipo de crítica, de insuficiência da dramaturgia brasileira, especificamente da teledramaturgia brasileira. Porque em teatro, se você parar para pensar, em teatro ainda há algo interessante, né? Assim, mais nos círculos mais fechados do Rio de Janeiro, assim, e de São Paulo, das metrópoles brasileiras, você ainda vê algo de teatro interessante. Mas, assim, a teledramaturgia brasileira está um pouco desinteressante. Mas será que isso também não é uma consequência da vida nacional desinteressante, né? Porque a novela fala da, da vida nacional, né? Da vida da vida, né? Ela fala as questões da existência, das relações, eh, as questões cotidianas das pessoas, dos cidadãos. Eh, Será que a vida brasileira não estaria um pouco desinteressante ou caótica ou bagunçada, né, para usar uma palavra, uma terminologia mais popular? Será que a vida nacional brasileira não estaria bagunçada e essa bagunça estaria sendo transposta para a televisão e as pessoas estão desinteressadas em assistirem suas próprias histórias, né? Então, essa reflexão a gente tem que fazer. Se talvez não seja um problema de técnica, de domínio técnico da dramaturgia pelos roteiristas, pelos diretores, pelos atores, mas talvez o objeto que se pretende retratar não esteja interessante o suficiente, não seja satisfatório. Talvez a vida. Eu sei que a vida brasileira, a vida nacional, tem muita coisa boa, interessante e digna que vale a pena ser contada, ser relatada, retratada. Mas também tem muita coisa é, indigna, tem muita coisa
desinteressante. E talvez estejamos escolhendo exatamente os pontos, os elementos piores, os mais negativos dessa vida nacional para retratar, né? Talvez nós estejamos escolhendo os piores pontos, assim, a gente está se mostrando da pior maneira, né? Então é novela que o protagonista é o bandido, então o bandido que tá certo, é, né, valores morais subvertidos, invertidos, né? Então é verdade que todos os pontos de vista são válidos em análise, né? A gente tem que analisar todos os pontos de vista, né? Assim, é até rico isso, de certa forma. Mas a partir do momento que a gente subverte a moral da história, subverte os valores mesmo, né? As diretrizes de pensamento, o ethos que mal ou bem nós julgamos ter, e se nós colocamos na televisão, no veículo, outra coisa, algo invertido, algo que não que a gente acredita, a gente acaba se desinteressando por aquilo que está sendo mostrado, não é? E também a crise estética, né? Como já dizia, né, alguém muito sábio de autoria desconhecida, mas cuja, fra cuja frase pegou e faz muito sentido. A crise estética. A gente ainda não achou uma estética nacional, né? Assim, acho que depois dos anos 90, a gente ainda não descobriu qual é a cara do Brasil, né? Quais são os formatos possíveis para se mostrar esse Brasil, qual é a luz que a gente quer, quais são as formas, se a gente gosta de curva, se a gente gosta de reta, se é um híbrido entre os dois, né? Então tem que tomar cuidado com o hibridismo, né? Porque o hibridismo, a partir do momento que você tem uma nova espécie, a partir do momento que o híbrido entre duas correntes forma uma nova espécie de coisa, do que for, você assume essa nova coisa. Agora, a cada momento você criar um novo híbrido, a gente acaba criando uma confusão mental, a gente não consegue distinguir formas, né, distinguir padrões, e isso é confuso e faz a gente se desinteressar, faz o espectador se desinteressar. Então a gente tem uma dramaturgia. Se você for nos streamings nacionais, a gente tem uma pobreza de estética muito grande. E ao contrário das produções internacionais, que já pecam por um excesso de produção, né? Um excesso de estetização, de enfeites, né? Que na verdade, no caso deles, eles acabam sendo flagrados por uma eminência de exageros, né? Por uma aquilo ali é nitidamente super embalado, né? É o invólucro mais valioso do que o conteúdo, né? Então você tem uma pós-produção muito pesada, você tem elementos acessórios muito hipertrofiados, né? Então, e acaba que a essência do que eles têm fica em segundo plano, fica minorada. Ao contrário das nossas produções têm muito valor essencial, têm muito valor em termos de mérito, no mérito do que trata, né? A gente tem histórias muito originais e muito necessárias a serem contadas. Assim, algumas histórias no Brasil, né? O Brasil tem histórias
boas para serem contadas, mas a gente está pecando porque a gente não está sabendo contar. Estamos mostrando o lado ruim das coisas, estamos apostando no lado ruim das coisas, estamos apostando na parte feia do ser humano, né? E do ser humano brasileiro especificamente, né? Porque né, lá fora eles fazem produções assim bonitas, né? Assim, muitas produções bonitas. Muitas não têm o argumento ou o espírito que a gente tem aqui no Brasil, de produções que nós temos aqui no Brasil. Mas a embalagem deles é tão boa, muitas vezes, ou pelo menos é tão potente, é tão trabalhada, que eles acabam vendendo mais, né? Acabam sendo mais assistidos. Né? A agressividade da mercantilização com a qual eles tratam, com a qual eles vendem, né? Com a qual eles lidam com os produtos culturais deles, acaba tornando as mercadorias deles mais buscadas, mais desejadas, né? E mais valorizadas por consequência, né? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente está na hora do Brasil ter uma indústria bacana de filmes, né? De audiovisual, né? Cinema, e da televisão voltar a ser um grande veículo, né? Porque já tivemos esse período. Honestamente, eu não sei se esse período da televisão vai voltar, mas talvez seja o momento do cinema nacional, não sabemos, né? Nós vivemos em ondas, nós vivemos em ciclos, não é? Então é possível que nós tenhamos agora o ciclo do cinema nacional, que também seria muito bom, né? Imagina grandes produtores, grandes estúdios brasileiros dominando aí o cenário de produção de cinematográfica no mundo, porque isso é sério, porque o Brasil, em termos de argumento e de representatividade, o Brasil tem muito a dizer e tem muito a que ser ouvido. Nós temos aqui, até pela própria característica do contingente populacional brasileiro, característica racial, cultural, né, religiosa, né, de várias naturezas, até por essas características, nós temos voz em relação ao mundo. Nós temos mercado para nossa arte, para as nossas obras, né? Então é só realmente apostar, botar afeto ali, botar afinco e esmero e é isso. A gente tem tudo para realmente brilhar no cenário mundial das produções cinematográficas, audiovisuais e internamente na televisão, tá? Então até amanhã com uma nova reflexão, um novo ponto de debate, um ponto de embate, para a gente se refestelar aqui e pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. Ok, um beijo e até amanhã. Tchau!